Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um V de Vida Podcast, depois de um grande ato, né? Estou aqui com a doutora Vanessa. Vanessa Nunes, dermatologista, estamos de volta, porque eu sempre comento, o que é bom vai e volta para dar saudade. Nós estamos aqui, vamos falar primeiro dos nossos patrocinadores. RA Empreendimentos é uma incorporadora em que nos apresentam várias obras, vários prédios, como o Landscape Cabral, o Visionist Cabral, Landscape Ecoville. O Landscape, vocês sabem que tem, inclusive, a área de estacionamento para carros elétricos. É muito bom, é gostoso. Moderno ainda, para ter um moderno. Tesla morando lá. Dá, o Tesla entra com uma tranquilidade. Vocês não fazem ideia a vista lá da Ecoville. Portanto, também quem quiser ver apartamentos como o Visionist Cabral, são apartamentos de 73 metros quadrados até 80 metros quadrados, com uma vista do Cabral de tirar o fôlego. Então, aqui tem para tudo, né? E ainda vai ter outro landscape também. Outro patrocinador nosso é o Trianon Hotel. O Trianon é uma parte hotel em que você tem aquela tranquilidade de morar no seu apartamento com o conforto de um hotel. Você já imaginou? Que delícia você ter o porteiro, você ter um serviço de quarto, você entra no apartamento, tudo pronto, mobiliado com geladeira, louça, tudo certinho. Fica ali no centro, do lado da Rua 24 Horas. Então, quando você quiser passear por Curitiba, desce, você já está na Rua 24 Horas. Trianon, a parte hotel. É muito bom vocês conhecerem. Só dar um aviso da Onway Podcasts. E a gente está agora com a rede de podcasts. Nós vamos estar, esse episódio também vai estar no Deezer, no Spotify, em plataformas digitais. Só para avisar mesmo que vai estar lá dentro. E dá para ouvir também por áudio. A pessoa está na academia, tal, aquela coisa toda. Em vez de ser vídeo do YouTube e tal. E acompanha a doutora pelas redes sociais, que vai ter os cortes desse podcast lá, juntamente com outros cortes e outros conteúdos. Gente, é imperdível. É altamente democrático, se você estiver numa academia, escutar uma história como a do Estevão, de superação. Ou seja, ele está aqui para mostrar para vocês que nunca desistir, não. Mas nós estamos aqui com um grande convidado e há uma surpresa enorme para mim, porque um pouquinho antes de nós gravarmos, eu estava tendo o prazer de conversar com o Estevão. Ele é um administrador, ele nasceu em Belém do Pará e tem uma história absurda, linda, de tirar o fôlego. Então, é um prazer muito grande, Estevão, apresentar você aqui no nosso podcast. Conte um pouco sobre você. Quem é Estevão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Juba. Opa. Boa noite, doutora. É um prazer imenso estar aqui nesse super podcast chique, né, com essa galera linda. Bom, o Estevão Souza é esse jovem aqui de 31 anos, casado, pai de 4 filhos. Né, minha esposa linda, Tainara Freitas, meus filhos João Pedro, Lucas, Benjamin, Caleb, né, e estamos há 10 anos casados. Nesses 10 anos aí a gente tem vivido coisas incríveis, coisas sobrenaturais, né, e também empreendendo, né. Hoje a gente, como empresário dentro da área digital, tem vivido coisas incríveis e conhecido pessoas maravilhosas como vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui. Essas oportunidades aí que vão aparecendo na nossa vida, a gente tem que aproveitar, né? O privilégio é nosso. E o sucesso é seu. Conta sobre a sua história de sucesso. Em todos os... A persistência, né? Eu acho que é uma... Acho que não, tenho total certeza que é uma característica que todo mundo, para conquistar alguma coisa na vida, tem que ter, né? Sem persistência, a gente acaba não chegando, porque, enfim, qualquer alvo que você traçar na sua vida, você vai encontrar obstáculos e tem que persistir, senão esses obstáculos eles acabam parando a gente. Né? É verdade. Então, eu sempre falo, não existe vencedores e fracassados, existem vencedores e desistentes. Então, na nossa vida, talvez, basta um pouco de persistência para a gente começar a viver o que a gente tem tanto almejado, tanto sonhado. Sabe, isso me fez lembrar uma história. Eu vou falar pouco, gente, porque a história do Estevão é tão grande, tão bonita, que a gente vai escutar muito aqui, né? Não, pode falar. Mas, não, é que eu tenho um lema na minha vida, que é a nossa vida é como se nós estivéssemos subindo uma montanha, só chega ao cume quem não desistiu e enfrentou a tempestade, as pedras no meio do caminho, a avalanche, a fome, o frio,
Isso é sentido figurado evidente. Mas todos os nossos problemas, muita gente desiste e fica lá, e não vou conseguir. E aquele que diz, está bom, caiu pedra, ai, doeu, mas agora eu aprendi. Então, aqui cai pedra, vamos por aqui. Usar o que há de ruim na nossa vida, entre aspas, como uma lição para ir além. Conta para a gente, foi isso, mais ou menos isso, né? Com certeza. Eu, como eu disse, sou paraense, lá de Belém do Pará. E nós estamos gravando esse podcast aqui em Curitiba, qual eu moro há 10 anos. Mas antes disso, né, lá em Belém do Pará, eu venho de família humilde, venho de uma família simples, mas uma família querida, uma família feliz. E fui traçando aí a minha vida conforme as orientações que eu aprendi, né, que meus pais me ensinaram. E constituí a minha profissão, constituí a minha família. Tive meu primeiro filho, né, aos 21 anos, já era pai, já trabalhava e tudo, né? E meu segundo filho, ele, quando estava na barriga da minha esposa, ali nos 6 meses de gestação, a gente foi fazer um exame e ele apresentou um probleminha ali na uretra, onde ele acabou acumulando urina, tanto na bexiga como nos rins, e os 2 rins dele ficaram bem comprometidos. Eu lembro que, naquela situação, a gente estava começando a empreender. Então, imagina, que começa a empreender, não tem capital de giro, né? Que começa a empreender, o dinheiro está ali, está em produto, está em alguma coisa, né? Ele vai gerando o dinheiro cada dia que vai vendendo, vai recebendo. Foi bem nessa época que isso aconteceu e a gente teve que sair do Pará, porque não tinha estrutura para cuidar do caso dele. É um caso que, logo na sequência, foi considerado como um caso incompatível com a vida, que ele não teria como os rins voltarem a funcionar, visto que os rins estavam extremamente danificados, é um órgão que não se regenera e tudo mais. E a gente rodou aí o Brasil, foi para Goiânia, né, fomos para a televisão, mídias sociais, tudo que a gente podia fazer para achar algum tipo de tratamento, alguma esperança para que pudesse transformar aquela situação, né? Porque nós fomos diversos médicos, os médicos disseram, olha, não tem como, teu filho não vai sobreviver, quando ele nascer, ele vai, infelizmente, falecer, ver a óbito, porque ele precisa da função renal, né? Ele está vivo porque ele está usando a função renal da tua esposa, mas quando cortar o cordão umbilical, ele vai vir a óbito. E você, como pai, né, você jamais vai aceitar uma situação dessa, não tem como, simplesmente você não vai aceitar. Você chega até a última... A escolha do caminho, quer dizer, se não dá esse caminho, eu vou escolher outro, se não dá esse, vamos no outro. Você persiste, você vai até... tendo resiliência. Disse não, você vai atrás de outro, disse não, você vai atrás de outro, e assim você segue, não tem como você ficar parado lá sem fazer nada. Só uma coisa que eu percebi na sua história, ou seja, você estava recém-casado e já tinha um filho, e já estava começando uma vida de empreendedor em Belém do Pará. Sim. Então, ou seja, você teve que ter muita coragem com tão pouca idade, para você sair da sua cidade, sair de perto dos seus pais, com a sua esposa, já com um filho. Você é realmente corajoso. E a primeira cidade que você foi Goiânia? Foi Goiânia. Tinha um médico que ele era bem renomado, né? Bem renomado na medicina fetal, fazer procedimentos invasivos com bebês ainda dentro da barriga e tudo mais. E ele é uma referência, a gente tinha uma conexão com outro médico que conseguiu fazer com que esse doutor atendesse a gente. E a gente foi para lá, mas, infelizmente, ele deu o diagnóstico como incompatível com a vida, e assim como dezenas de outros médicos deram o mesmo diagnóstico, mas a gente sempre acreditando que para Deus tudo é possível, né? Que é Ele que dá a última palavra, que milagres acontecem, a gente sempre acreditou nisso, que nem tudo que acontece na nossa vida é matemática, né? Existem coisas que são inexplicáveis, coisas que fogem aí à razão, ao entendimento, que simplesmente acontecem. E a gente acreditava muito nisso, e acredita, né? Sempre acreditamos muito na intervenção divina nas nossas vidas todos os dias, e a gente seguiu correndo atrás, seguiu indo em busca de algum tipo de tratamento. Foi quando a gente conheceu o Hospital Pequeno Príncipe, que é aqui de Curitiba. Um conhecido meu, na época, me mandou uma mensagem e falou, estou sabendo da tua história, fiquei aí acompanhando vocês e eu descobri aqui no Pequeno Príncipe tem um setor, tem uma médica, que é a doutora Mariana Mulhoz da Cunha, que é um anjo, né? Está com a gente desde o início, é uma nefropediatra, é responsável pelo setor de nefrologia e transplante renal lá do Pequeno Príncipe.
E a gente ficou sabendo dela, mandamos todos os diagnósticos, os exames para ela. Ela falou, venham para cá que eu vou tentar fazer alguma coisa. Qual era o tempo de gestação da sua esposa? 6 meses. Ok. Estava então, com 6 meses. O neném já estava formado, era só uma questão de crescer. Sim, exatamente. E como ele não tinha líquido, né, devido a não ter... A falta de urina, né? A falta de urina, ele corria o risco de ter várias outras complicações. Uma formação da coluna, uma formação do pulmão, uma formação cerebral e um monte de outras coisas. Tem a ver, então, isso? Sim, o espaço dentro da barriga, proporcionado pelo líquido amniótico, ele tem um objetivo, né? Que é fazer com que a criança consiga se desenvolver. E quanto líquido amniótico a sua esposa tinha? Era pouco? Era quase zero, era muito baixo, era baixíssimo. Tanto que ele não conseguia mexer, porque não tinha espaço, ele estava praticamente comprimido. Eu não tipo a vácuo, digamos assim. Porque... estava quase embalada a vácuo, né? Cara, olha que interessante, não sabia disso não. Verdade, foi uma boa comparação que você fez. Eu não consigo entender ainda, gente, é a primeira vez que eu estou escutando a história. E como médica, não dá mesmo. Eu estou falando como médica, sem o lado da fé, porque eu sou cristã e acredito muito. É só procurar Deus. Desculpa, é só um detalhezinho, mas quando disseram uma vez para mim que Deus é como um chuveiro com água aberta, Ele está sempre dando bênçãos e bênçãos. É tua escolha estar embaixo do chuveiro e receber as bênçãos, ou a tua escolha você sair debaixo do chuveiro. E você estava bem dentro do chuveiro. Literalmente, total, né? Me conta, como é que foi? E a gente correu atrás, né, de vir para Curitiba. Nesse momento, a gente já tinha gastado tudo que a gente tinha conseguido guardar, né, porque a gente estava ali ainda construindo, então não tinha reserva, não tinha nada. Daí largamos tudo, viemos embora. Chegamos aqui em Curitiba em 29 de novembro, daqui a 4 dias que a gente está gravando esse podcast. A gente comemora aqui 9 anos aqui nessa cidade. Então, chegamos aqui só com fé. Fé, a roupa do corpo, uma mochila com algumas mudas, né, e um casal de amigos que estavam dispostos a nos ajudar. Então, com isso, Deus trouxe outras pessoas, né, conhecemos vários outros médicos, iniciamos a consulta com a doutora Mariana lá no consultório dela, porque o Pequeno Príncipe só atende crianças nascidas, né, não atende gestantes. Então, a gente buscou e acreditou muito nesse tratamento, nas intervenções que ela gostaria de fazer. Enfim, a ideia era tirar ele antes, né, e proporcionar para ele oportunidades para que ele pudesse se desenvolver. Enfim, ela ia fazer alguma coisa, né? Uma das palavras dela. Falou, não sei o que eu vou fazer, realmente é incompatível com a vida, mas a gente vai fazer alguma coisa. O que eu não posso falar é para te ficar sentado esperando teu filho morrer. Isso eu não vou fazer. Então, vem para cá que a gente vai tentar fazer alguma coisa. A gente veio. E, curiosamente, né, quando a gente estava com umas 3 semanas aqui, quase um mês, a gente já fazia ecografias todas as semanas, todas as terças-feiras, eu lembro até hoje. Toda terça-feira a gente ia lá no médico fazer ecografia, ele olhava e falava a mesma coisa. Realmente o líquido não está saindo, né, o xixi não está saindo, está sem líquido, a bexiga está extremamente dilatada, os rins extremamente dilatados. Pela ecografia, ele mostrava, olha, isso aqui era para ser a estrutura do rim, não tem, pode ver, está tudo amassado, todo deformado. O rim não tinha forma de rim, parecia uma laranja engilhada, sabe? E a gente foi vendo aquilo. Só que chegou uma ecografia que, quando ele colocou o aparelho de ecografia, eu olhei direto para a televisão e depois olhei para a Tainara. E a gente falou, está diferente? E ele ficou olhando, e eu olhava junto com ele, eu falei, meu Deus, está diferente, olha o líquido e tal. Então, fazer tantas vezes a ecografia, eu já identificava, né, o que estava ali na imagem. E ele virou para a gente e falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas de alguma forma a membrana que estava atrapalhando aqui a uretra, ela deve ter rompido, o líquido todo que estava na bexiga e nos rins simplesmente saiu, ele está com líquido amniótico normal. A bexiga continua um pouco dilatada porque estava muito, mas ela está sem comparação ao antes. E os rins, aparentemente, parece que diminuíram um pouco também aí a dilatação. Então, aquilo para a gente foi um sinal de que a gente estava no caminho que deveria estar, né? Com quantos meses ele estava nessa situação? Já tinha 7, né? Foi coisa de um mês, assim, 1 mês e meio, mais ou menos, de quando a gente descobriu para quando a válvula rompeu. E ele teve essa oportunidade de se formar adequadamente, né? Já com o líquido, então, a gente descartou várias possibilidades que tinham, né? De tirar ele, de fazer algum tratamento com
com medicamentos que estimulariam o desenvolvimento, corticoides, enfim, várias outras coisas. A gente parou tudo e simplesmente a médica falou, olha, vamos dar tempo ao tempo. Ela até brincou, né? Eu lembro quando ela falou isso pra gente. Ela falou, olha, parece que o Papai do Céu quer fazer alguma coisa diferente aqui, né? Parece que ele quer agir de alguma forma aqui na vida do Lucas, então vamos aceitar, vamos acreditar, vamos torcer, vai dar tudo certo, vamos embora. E a gente continuou fazendo ecografia toda semana, continuou indo na médica, e ele só foi crescendo, né? E quando ele nasceu no Santa Brígida, ele nasceu com 12% de função renal. E o que a médica fez? Ela falou, ó, vou ligar os rins dele direto na costinha ali, fez uma ureto... Toda vez eu esqueço o nome do procedimento. Mas ele nasceu a termo? Foi até 9 meses? Sim, ou ele nasceu antes? Nasceu certinho, com 9 meses, 40 semanas, tudo bonitinho. E foi cesárea? Cesárea, exato, cesárea. Todos os 4 foram cesárea. Então, ele nasceu com 12% de função renal, que já era algo incrível, porque ele não tinha função renal, que foi feito vários exames para medir a função renal dele ainda dentro da barriga e mostrava a função renal praticamente nula. E ele, quando fez a cirurgia, que ele fazia xixi direto pela costa, e ele tinha que toda hora ficar com fraldinha ali, ele ficou quase um mês na UTI, né? Eu ia lá todo dia ficar com ele na UTI, não podia dormir, então ia, voltava. E milagrosamente, a função renal dele foi melhorando. E, assim, em resumo, 8 anos se passaram, ele nunca fez hemodiálise, nunca fez diálise. Ele transplantou, né, ano passado, em agosto, dia 23 de agosto, um dia do nosso casamento, né, data do nosso casamento. A gente fala que foi um presente que Deus deu para mim e para a Thay. E já completou um ano aí de transplantado e virou outra criança, né? Você olha hoje, se eu mostrar meus 4 filhos e te perguntar qual deles é transplantado, qual deles é o Lucas, você não acerta. Vamos ver. Tá certo. E como foi a vida dele até ser transplantado? Do nascimento, como é que foi esse início de vida dele? O início... e tem uma foto... Olha, ó. Quem que é o Lucas aí, que é o transplantado? Não tem como saber. É o de vermelho? Não, o de vermelho é o meu terceiro, é o Benjamin, tem 6 anos. O Lucas é o que está agarrado na sua perna? É, o cabeludinho ali. Esse é o Lucas. Oi, Lucas. Meu Deus. Esse é o Lucas. Outra coisa que me chama a atenção... Vamos ver outra foto dele também. Isso foi antes ou depois do transplante? Isso agora. Tudo depois. A Agora. foto é Faz 10 recente. semanas. É setembro. Mês passado. Não, a constituição física dele... Olha só a quantidade de cabelo, porque eu imaginava que ele fosse uma criança franzina. Ele não é. Até transplantar, ele era bem magrinho, né? Foi um grande desafio para ele ganhar peso. Ele fez tratamento Saudável, hormonal, né? Ele fez bastante coisa. Se tu for baixar aí, tu vai ver ele magrinho antes de transplantar. Bem Dá para ver? Tem, bem lá para baixo. Bem lá embaixo, né? Bem lá embaixo. Posso jogar bem... Abaixando, você vai ver. Então, assim, até os 8 anos, ele praticamente a gente morava no Pequeno Príncipe, né? Porque ele tinha muitas infecções urinárias. Essa parte. Ele já está transplantado aí. Já tá transplantado. Já. Imagine isso, né? Não, aqui tá gordinho, acho que tá. Tá, ele tá. Que isso. Agora, uma coisa a gente percebe em todas as fotos. Todas as... O que eu quero dizer é o sorriso dele. Sim. E tudo. sempre uma carinha feliz. Que criança feliz. Pois No hospital, com sonda, com equipo, e ele permanece com esse sorriso mais lindo do mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês têm realmente muita sorte em ter o Lucas, mas o Lucas tem muita sorte em ter o pai e a mãe dele. Pai e mãe que lutam dessa forma, não desistiram dele em momento algum. Difícil, né? É difícil, porque vocês não são médicos, você é administrador, e a sua esposa, o que ela faz? A minha esposa ela também fez ADM, né? E ela sempre foi dessa veia empreendedora, né? Sempre a mãe dela é empreendedora, então ela sempre buscou empreender, vender alguma coisa, né? Criar algum negócio. Então ela sempre teve esse equilíbrio ali, como a nossa auxiliadora, aquela mãe que cuida de todo mundo, aquela esposa que zela por tudo, mas ao mesmo tempo também ela sempre teve essa visão de empreender, de fazer alguma coisa, né? De sempre estar em casa, mas também sempre estar buscando... Vocês são bem parceiros. Sim. Hoje eu posso dizer que a minha esposa é a minha melhor amiga, né? Sempre foi. Então, eu e ela e eu, e assim a gente foi
construindo a nossa trajetória, construindo a nossa história. Nós fomos tirados, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos. A gente simplesmente olhou um para o outro numa cidade onde a gente não conhecia praticamente ninguém, estava sozinha, era eu e ela e eu, então falou, vamos embora. E com um big desafio pela Exatamente. frente. O que eu acho interessante é que nenhum de vocês dois são médicos ou áreas afim. Né, não. Entendi. Esse tipo ponto que eu queria né? chegar. Exato. Entendi. Ou um biomédico, enfermeiro. Vocês não têm nada a ver com a medicina. E mesmo assim não desistiram, porque normalmente o que um paciente faz? Se o médico diz, não tem jeito, é incompatível com a vida, você já acha ruim, muitas pessoas já desistem nesse primeiro obstáculo. Você vai no segundo médico, no terceiro, vários médicos vocês foram? Foram mais de 15. Nossa. A gente tinha uma lista com o nome deles uma época aí. É uma história linda demais, de superação, vocês realmente foram... vocês foram protagonistas nessa história, porque vocês mandaram nessa história seguindo a vontade de Deus. Vocês foram abrindo cada caminho, obstáculo, e foram vencendo. Isso é casamento. Porque, nossa, quanto casamento por problemas muito menores. O marido já começa a falar grosso com a mulher já fala grosso com o marido, tudo com a desculpa de que temos um problema. E vocês usaram o problema para salvar o seu filho e unir mais o casal. Olha, que muita gente assiste esse podcast, porque não é só em relação à saúde, é a saúde do casamento, é a saúde de se manter firme. Vocês estão ancorados em pedra, não é em areia, o casamento de vocês. Amém. Então, isso é Uma rocha, assim que né? tem que ser, uma rocha. Uma rocha. Pode bater o vento que quiser, que não vai abalar vocês. Eu sei como é que é uma família de 4 filhos, porque eu sou um filho mais velho. E numa família normal já é difícil. Agora, se alguns dos meus irmãos estivessem em hospital, meu pai tivesse ido sempre, eu acho que ia ser mais difícil ainda. Como é que foi para você, tipo, cara, cuidar da família, emprego, verdade. trabalho e ter 4 filhos, tipo, esse combo todo, quando A chegou lá logística naquela disso, hora. né? Nesses momentos todos, assim, tipo, como é que foi, assim? Sempre foi muito intensa, né? Por exemplo, quando eu vim para cá, eu não conseguia atuar profissionalmente como eu gostaria, então o Lucas ele internava demais. Às vezes eu ficava 5, 6, 7 dias no hospital direto, e a minha esposa ficava com as crianças, no caso o João, né, quando era pequeno, depois veio o Benjamin também pequeno, então ela sempre estava com as crianças e eu indo para o hospital. Então isso me impedia de fazer muitas coisas e eu não parava para pensar nas consequências. O meu filho precisava de mim, eu estava lá. Não importa o que estava na mesa. Se era meu emprego, se era Como é que você fez com o seu emprego, o seu sustento, nessa situação tão complicada? Durante 5 anos, eu não consegui arcar com as minhas despesas. Durante 5 anos, a gente dependia de ajuda de terceiros, familiares, amigos. Né? Nós somos cristãos, somos da igreja Bola de Neve, então a liderança da igreja sempre esteve conosco, o nosso pastor sempre nos ajudou. Durante 5 anos, eu todo mês ia lá na assistência social da igreja, pegava aquela cesta básica e levava para minha casa. Né? Então, nós fomos ajudados, mas eu lembro que eu tentava toda vez fazer com que o que eu ganhasse fosse suficiente, mas eu simplesmente não conseguia. Eu tentava e não conseguia. Aquilo, de certa forma, gerava uma pressão, gerava uma frustração, gerava uma angústia. Né? Eu ficava preocupado, muitas vezes eu me encontrava assim, completamente esgotado. E imagina, você trabalhar e saber que não vai arcar com o básico. E eu nunca passei por isso, né? Eu sempre tive o que eu queria na medida da minha realidade. Eu sempre comecei a trabalhar com 13 anos. Então, se eu quisesse alguma coisa, eu ia atrás e conseguia. Eu trabalhava, eu dava meu jeito, eu estudava, eu aprendia a fazer alguma coisa. Já trabalhei com muita coisa, né? Já fui garçom, já vendi cartão de visita, já entreguei marmita, né? Já fiz um monte de coisa, porque eu sempre entendia que se eu quero alguma coisa, eu vou atrás, né? Não fico esperando alguém me entregar. Então, quando eu me vi sem isso, eu me encontrava meio perdido em determinados momentos, mas eu sempre entendia que era um processo, né? Eu sempre entendia que aquilo ali estava acontecendo, porque Deus tem um propósito em todas as coisas, então eu estava sendo testado. Se aquele desafio foi proposto, então significa que ele é possível de ser superado. E
Deus sempre esteve colocando no nosso coração que a gente ia conseguir, que Ele ia nos ajudar, que a gente jamais ia estar sozinho. E muitos milagres aconteceram, né? Muitos milagres. Eu lembro que a minha esposa, algumas vezes, né? Ela falava assim para mim: olha, amor, acabou, né? Essa é a última comida que a gente tem aqui, que a gente acabou de fazer. Falando, tudo bem, você já comeu e tudo? Falando, não, tô tranquila, tô alimentada e tal, fiz para você aqui, só sobrou isso aqui, fiz para você ir trabalhar. E depois de muito tempo fui saber que, na verdade, ela deixava de comer para que eu fosse trabalhar. Porque não tinha para mim e para ela, então, já que o Estevão vai ficar, eu trabalhava em shopping center, então eu passava 12, 15 horas em pé. Eu abria e fechava shopping para poder bater meta, né? Enfim, e ela deixava de se alimentar para que eu pudesse comer e pudesse ter pelo menos uma condição mental e física para poder estar ali trabalhando e tal. Então, aconteceu. Teve vezes que a gente simplesmente comeu tudo que tinha, não tinha mais nada, e um belo momento alguém parou na porta da nossa casa e falou: olha, aqui que moram os pais do Lucas. Eu falei: sim, aqui. Então, eu vim trazer um negocinho para vocês. Aí eu vou lá no carro, abro o porta-mala, tá cheio de compra. E eu não sabia quem era, só obedeci, né? A pessoa falou: pega essa compra e coloca na tua casa. E eu pegava as compras e ia colocando dentro de casa, E quando eu tentei agradecer a pessoa, ela falou: olha, Deus te abençoe vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau. Entrou no carro e foi embora. Olha aí. É uma loucura. E aquele dia, eu lembro muito bem daquele dia, que a minha esposa estava... Nessa época, o Lucas ainda não tinha nascido. Ela estava grávida do Lucas ainda. E ela estava desejando uma caixa de bombom garoto. Eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de bombom garoto. Eu fui trabalhar pensando: poxa, cara, não tenho dinheiro para comprar caixa de bombom garoto para minha esposa, né? Não está certo. Ela tinha o que ela queria na casa dela. Não está certo eu ter tirado ela da casa dela para estar passando por isso. Não faz sentido. Mas eu não reclamei, eu só ia pensando, né? Voltei do trabalho, né, sem a caixa de bombom garoto. Levamos a vida, não reclamamos, não brigamos por causa disso, né? Mas dentro das sacolas que a gente recebeu de doação, tinha uma caixa de bombom garoto. Olha aí. Quem que dá uma caixa de bombom garoto numa cesta básica ou numa compra para ajudar alguém? Ninguém faz isso. Então, Deus ele sempre foi nos dando esses sinais de que a gente não estava sozinho. Seja através de outras pessoas, seja através de acontecimentos sobrenaturais, como foi a ruptura da válvula, seja ao nosso coração, né? Quantas vezes eu estava ali em momentos de reflexão e eu conseguia ouvir a voz de Deus falando no meu coração: cara, vai dar certo, eu estou aqui, permanece firme, só não chuta o balde, só não desiste, só não se venda, só não se corrompa, continua acreditando, faça a tua parte. Eu sei que você vai trabalhar o mês inteiro e não vai ganhar o que você precisa, mas dê o seu melhor. Você veja que na tua história toda nunca te faltou casa, nem comida. Nunca faltou. Você poderia passar por situações, Deus permitiu que você sentisse um pouco de fome para poder valorizar exatamente todo o presente dele. A minha impressão que eu tenho é como se você estivesse num barco à deriva, sem o seu comando, e quem estava direcionando o barco seu com a sua esposa e seus filhos era Deus. Portanto, o que você tinha que fazer era apenas confiar, ter fé e continuar batalhando, porque Ele não te deixou ter um emprego, Ele não deixou você usar o seu tempo como em um trabalho, porque seu filho precisava de você. A sua família precisava mais de você. Eu cheguei a ouvir uma vez que a pessoa falou assim para mim, falou: cara, você tem que focar no trabalho, mano. Porque hoje tu tem um problema, que é o teu filho precisando de ajuda médica. Daqui a pouco tu pode ter 2 problemas, que é o teu filho precisando de ajuda médica e tu não ter trabalho. Você na rua. É por isso que chamam muitas vezes quem tem fé de louco, porque não entende isso. Então, sem dúvida. Eu falo assim, eu não vim para Curitiba para trabalhar para ninguém. Eu não vim para Curitiba para montar um negócio, eu não vim para Curitiba para conhecer uma cidade diferente. Cara, eu vim para Curitiba para tentar salvar meu filho. O resto é secundário. Então, a gente entendeu isso, né, durante o processo. E esse era o centro da nossa naquele momento, né, da nossa vida. Né? O foco era aquilo ali. Mas também a gente tinha outro filho, né? Logo em seguida teve mais um. Eu tinha uma esposa, né? Enfim, eu tinha outras coisas, né? Tinha a nossa vida
emocional, mental, física, espiritual, né? Tinha um relacionamento. Então, a gente entendia esse processo e foi vivendo esse momento, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Quanto tempo durou? Eu vou chamar de período de vacas magras. Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. E nesses 5 anos, você sentiu alguma vez assim, não vai dar certo? Ou você chegou ao ponto de dizer, chega, não vai dar? Alguma vez você sentiu algum sentimento de vou desistir? De desistir, não. Nem de que não vai dar certo, não. Mas eu lembro perfeitamente de alguns momentos, né, onde eu simplesmente estava esgotado, assim, completamente esgotado, sabe, emocionalmente, fisicamente. Eu não conseguia simplesmente montar uma linha de raciocínio na minha cabeça, porque era muita coisa. Muitas noites sem dormir, muita pressão na minha cabeça, muita coisa acontecendo, né? E como todo casal, a gente tem nossas divergências. E eu falava, meu Deus, cara, nada está rompendo, né? Eu estou aqui apanhando. Eu me sentia literalmente como no ringue, né? Ali, e alguém em cima de mim, ali naquele ringue, e eu no chão, e a pessoa Nocaute. ali me nocauteando, e a minha cabeça só quicava no chão do ringue, e o cara continuava me batendo. E eu falava assim, cara, é só se eu desmaiar, eu não vou bater. Aqui em Curitiba você trabalhou no shopping? Que mais que Eu você comecei fez? trabalhando em telefonia no shopping center. Aí uma pessoa da igreja me indicou, né? Aí depois eu fui para a telefonia também, para outra empresa, mas era corporativo. Eu lembro assim que eu falei, cara, eu estou aqui para trabalhar e tal. E assim, eu tinha que visitar empresas e na região metropolitana eu nem fazia ideia de como chegava lá. Às vezes eu pegava lugares que eu achava que eu só tinha dinheiro de ônibus para ir e vir. Não podia pegar 3 ônibus. Então, às vezes eu chegava em Campina Grande do Sul, por exemplo, e ficava 3, 4, 5 quilômetros uma empresa da outra. Eu tinha que ir andando. Então, às vezes eu passava o dia inteiro andando para visitar 3 clientes. Só que eu entendi que, cara, É o processo, né? eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim, né? E daí eu fiquei 3 anos trabalhando com telefonia, PJ, né? Daí depois eu comecei a empreender na venda de cosméticos. Então eu comecei a vender cosméticos, imagina a loucura, né? Eu estava tentando de todas as formas conciliar o suporte à minha família e o trabalho. Só que chegou no momento que ficou inviável, né? Eu mais estava no hospital do que estava no trabalho. Então, eu entendi a parte da empresa, né? Pô, cara, infelizmente não tem como, não é viável, né? Aqui é uma empresa, não é uma ONG. Então, chegou um tempo que não dava mais. E eu falei, cara, preciso agora ter a liberdade de tempo. Então, eu fui vender, fui para a rua. Fui pegar cosméticos que eu nem conhecia na minha vida, né? Fui estudar sobre... Foi espirrar perfume na galera, passar creme na mulherada aí para elas experimentarem e sair vendendo na rua, batendo de porta em porta, levando muito não. E assim eu fiquei 2 anos também vendendo. E foi justamente nessa transição aí que daí eu já consegui um trabalho na minha área mesmo, que era um trabalho que tinha a ver com o que eu sabia fazer, que era a área de gestão comercial. Eu trabalhei numa grande empresa de consultoria comercial, consultoria em vendas. Então, ali eu comecei a dar uma guinada, ali eu comecei a fase das vacas magras, Começou a acabar, né? Ela acabou e as coisas começaram a acontecer, mas os desafios... Eu ficava muito tempo longe de casa, eu viajava o Brasil inteiro, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Foi nessa época que eu conheci ele. Eu conheci o Juba nessa época, nessa empresa. Eu quase não via ele. Eu via ele chegava, daí na terça... Eu vi o Juba uma vez no mês, ou no máximo uma vez na semana. Você conheceu o Estevam há 3 anos atrás, na fase que você que mais, estava... Juba? 4 anos atrás, talvez? Mais 4 anos. Na fase que ele estava viajando. Na fase que ele estava viajando, na agência que eu trabalhava. E ele, nossa, ele rodava o Brasil inteiro. E ele era um dos melhores lá que tinha lá. Um dos melhores. Todo mundo, as metas lá, tinha uns negócios lá que tinha. O Estevam sempre dava certo, sabe?
E aí eu lembro até um amigo meu falava assim, vocês que pensam parecido aí que vocês são da mesma... Eles achavam que a gente era da mesma igreja. Você lida com o Estevão aí. Aí, no início, o Estevão veio humildão, daí do nada começou a crescer. Entendeu? Aí você via, né? E era muito legal o jeito que o Estevão crescia. Aí depois, do jeito que ele veio, meio assim, calminho, humilde, depois ele tava já, tipo, cara, não sei o quê, todo mundo pedindo ajuda para ele. Não sei o quê. E quanto tempo você acha do Estevão mais humilde e quietinho para o Estevão com mais poder? Como eu vi o Estevão poucas vezes, por causa da viagem, né? Mas a gente trabalhava muito junto quando era para desenvolver curso, né? Isso foi depois. Então, foi depois de um ano, mais ou menos, que eu vi ele. Eu acho que um ano ele desenvolveu, deu um salto. E o que te fez mudar de atitude? Teu autoconhecimento? Como é que foi a tua postura? Por que mudou a sua postura na empresa? A gente estava falando aqui antes, né, que isso tudo nos amadureceu, tanto a mim como a minha esposa. Então, assim, eu digo que quem reclama do salário que tem não merece o emprego que tem. Então, quando eu entrei naquela empresa, eu falei assim, meu irmão, eu vou ser o melhor aqui. Porque eu tenho 4 filhos para criar. Não estou brincando. Eu não saio da minha casa para vir aqui e ficar batendo papo com ninguém, não. Tem que justificar a saída de casa. Eu tenho minha responsabilidade. Eu quero estar na minha casa. Se eu não estou na minha casa, tem que valer muito a pena eu estar aqui. Então, eu cheguei assim, cara, não sei, eu quero aprender como é que faz, quem me ensina, né? E todo desafio que aparecia, eu falava, vambora, vambora. Ah, mas vambora, não tem dessa. Né? Então, assim, pelo que eu já tinha passado, cara... Como é que você lida com o medo? O medo do desconhecido? Porque vambora, você vai enfrentar alguma coisa que você ainda não enfrentou. Quem está nos escutando, com certeza deve estar passando por essa fase de vamos embora, será? Como é que funciona? Assim, quando os desafios apareciam e, de repente, aparecia algum medo, eu falava, cara, medo? Estou com medo de não poder colocar comida na minha mesa. Estou com medo de não ser um homem de respeito para minha esposa. Estou com medo de não ser uma referência para meus filhos. É com isso que eu estou com medo. Os seus valores familiares te impulsionaram e venceram qualquer outro medo que viesse pela frente? Primeiro que, para mim, não tem ninguém melhor que ninguém. Então, não interessava se o cara que eu estava falando ganhava 1 milhão por mês, se ele era dono de uma grande empresa no Brasil, ou simplesmente que ele era um morador de rua. Uma pessoa simples. Ninguém pode bater na mesa e impor nada para ninguém, entendeu? Então, tipo, cara, não é porque essa pessoa tem mais dinheiro que ela é melhor que eu. Não é eu que tenho que respeitar mais ela, nem ela tem que respeitar mais a mim. A gente é igual. Então, eu não deixava isso me intimidar. Eu não deixava as pessoas que aparentemente tinham mais sucesso que eu, ou mais habilidades, ou eram pessoas mais prováveis, né? Me intimidar. Não. Eu sempre fui de igual para igual. Se eu entrei, é de igual para igual. Não tem. Não, isso é um negócio legal, porque eu lembro, quando o Estevão entrou, eu falei, vixe, esse cara vai ser destroçado aqui, porque doutora, assim, igual uma vez o Estevão falou isso aqui no podcast, eu pagaria, hoje em dia eu penso assim, mas antigamente eu não pensava assim não, mas hoje em dia eu penso, cara, eu pagaria para voltar para trabalhar lá, porque lá foi uma escola absurda, assim, o que eu sei, eu aprendi lá. E eu achava que, tipo assim, para ser um bom na área que o Estevão estava, que era consultoria, você tinha que ser solteiro, sem ter, tipo, nem namorada você devia ter lá. E aí o Estevão entrou com 4 filhos, casado, o filho dele direto lembra... Cara de 17 anos, que não assim, passa credibilidade nenhuma. Eu falei, cara, o bicho vai ser destroçado aqui dentro, não tem nada não. Não sei, bicho, não sei. Mas daí eu não conhecia o Estevão, né? Daí foi igual aconteceu. Mas eu acho que a viagem também, ele encontrava com os multimilionários, quando você ia fazer os treinamentos e tal. Mas isso também, você via pessoas que estavam com acesso de liderança. Né? Eu conhecia pessoas que eu nem sequer sabia que existiam, né? Não era a minha realidade falar com empresários. Não era a minha realidade conhecer pessoas extremamente bem-sucedidas, de grandes famílias, né, milionários de gerações em gerações, pessoas que chegavam numa reunião de helicóptero, pessoas que tinham um avião. Cara, não é a minha realidade. Aí, de uma hora para outra, eu estou ali naquela mesa. Sabe o que passava na minha cabeça quando eu sentava em certas mesas e eu olhava? Eu sempre fui muito observador. E eu olhava assim, e eu ficava conversando com Deus, comigo mesmo, assim. Falei, cara, eu estava em cima de uma motinha, passando necessidade. As pessoas olhavam para mim com dó. E olha onde que eu estou. Cara, não fui eu. O que eu estou fazendo aqui? Assim, não fui eu. Não tem como, não dá para explicar. Não fui eu. Não fui eu que me trouxe aqui.
né? Isso aqui cara, é milagre de Deus, né? Não tem como. Então, aquilo ali tudo mais me inspirava do que me amedrontava. Mas eu vou te contar uma coisa, pelo pouco que eu conheço de vida empresarial, para você crescer, se você não é o que aconteceu com a sua história, mas para você crescer, se você for humilde, se você for sem decisão, você é fagocitado pela empresa. Agora, por outro lado, se você mostrar força, determinação, os leões ferozes que estão em volta vão olhar para você e falar: esse aí tem muita determinação, tem muita força de vontade, vai tirar o meu cargo. Esse daí é melhor acabar já. Então, é impressionante como é que você sobreviveu a essa selva. Uma selva literal, né? É uma selva de pedra, quer dizer, é a selva do empreendedor, do empresário, porque você conseguiu subir sem pisar na cabeça de outro. Você subiu na sua vida por seus méritos, né? Por conta de você, pelas suas habilidades, por conta das habilidades que Deus deu para você. Mas você soube lidar com seus talentos, com sabedoria e humildade. Eu percebo que você é um rapaz humilde, vencedor e humilde. E é difícil, porque quem é vencedor normalmente acaba perdendo a humildade e toma para si toda o lucro, se valoriza, as glórias ficam todas para si mesmo, exato. E não é o que acontece com você. Me conta como é que você conseguiu subir numa empresa sem pisar na cabeça do outro. Eu sempre me preocupei em dar o meu melhor, sabe? Em fazer a minha parte, de ajudar as pessoas, de ser solícito, sabe? Eu, quando firmo alguma coisa, eu me preocupo sempre com todas as partes envolvidas. Então, se eu estou numa empresa, tá, e essa empresa ela exige algo de mim e eu concordei estar naquela empresa, eu tenho que fazer. Então, eu não perdia tempo, sabe? Batendo papo furado, sei lá, conversando coisas sem nexo, sem sentido, sabe? Eu sempre valorizei meu tempo. Eu sempre valorizei as pessoas que eu estava ao lado. Então, eu queria ajudar, eu queria aprender, eu queria contribuir de alguma forma. E as pessoas iam percebendo isso e iam me ajudando. Então, muitos consultores, muito mais experientes que eu nessa empresa, me ensinaram, né? E a gente viajava junto e eu ficava ali, cara, me ensina, como é que você faz isso, como é que é desse jeito, qual é a experiência, o que eu faço assim, o que eu faço assado e tal. E as pessoas iam me ensinando e eu ia só aprendendo e colocando em prática o que as pessoas me ensinavam. E não deixava que aquele medo, aquela ansiedade ou aquelas incertezas me parassem. Porque, cara, ninguém ia fazer por mim. Se eu não fosse atrás, se eu não colocasse em prática o que as pessoas estavam me ensinando, e eu falava assim, cara, se ele me ensinou e eu não colocar em prática, ele não vai me ensinar de novo. Porque ele vai pensar, cara, eu parei minha vida para ensinar ele. E ele não colocou em prática o que eu estou ensinando ele, paciência, vai procurar outro. Então, eu sempre olhava dessa forma e falava, não, se o cara é mais experiente que eu, ele está falando que é assim, eu vou fazer, se eu peço ajuda, eu vou levar em consideração a ajuda que você está me dando. Então, isso me impulsionou muito, né? Porque a maioria ficava ali no seu mundo, sabe? Vivendo a sua vida, passando suas dificuldades sem pedir ajuda. Eu acho que esse processo trabalhou muito no meu orgulho, né? Como eu falei, eu sempre busquei minhas coisas. Então, então eu sou autônomo, né? Eu consigo fazer tudo, não depende de ninguém. Só que tudo que eu passei me mostrou que não é assim. Que a gente não consegue nada sozinho, na verdade. É verdade. Tudo que a gente conquistou, tudo que aconteceu na nossa vida, existe um exército de pessoas que fazem parte disso. E agora eu gostaria de saber assim, como está o Lucas hoje? Hoje o Lucas ele tem 8 anos, né? Transplantou no ano passado, tem mais de um ano de transplantado. A gente tem vivido um desafio que são as infecções urinárias. Mesmo transplantado, ele continua tendo infecções urinárias. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, nessa virada de ano, no meio dessa pandemia, nós praticamente moramos no hospital, né? Muitas infecções, então a infecção tem que ser tratada no hospital, não pode ser tratada em casa. Então eu ficava 10 dias no hospital, voltava para casa, 5 dias, tinha que voltar para o hospital de novo.
A virada do ano eu passei no hospital e o Natal eu passei em casa. Então, isso gera um desgaste muito grande, mas nada que se compare ao que a gente, passou. Né? Hoje tem tantas coisas acontecendo em tantas áreas da nossa vida que eu falo assim, eu posso ficar aqui meia hora procurando, não vou ter do que reclamar. Como é que vocês passaram pela pandemia, o medo do Covid? Nós nos isolamos durante um período de 1 ano e meio. Então, eu e a Tainara, né, nós conversamos e decidimos que a gente ia ficar off, ia ficar na nossa. A gente tem uma empresa no ramo de marketing digital, então a gente poderia trabalhar de casa. E não, vamos ficar aqui, vamos ficar em casa, né? Vamos entender o que está acontecendo e vamos ficar junto. Sempre foi assim. Vamos ficar aqui. Então a gente se isolou literalmente durante 1 ano e meio. Eu mal saía de casa, saía só para comprar alguma coisinha e tal. Eu ficava com meus filhos ali. Às vezes estavam pirando, assim, a gente ia numa pracinha, ia dar a volta de bicicleta na quadra, sei lá, ia fazer algum escape, mas algo muito pontual. E a gente foi ali junto, né, unido, literalmente, né, dentro de casa, vivendo esse momento, sabe? A gente enxerga que foi um momento oportuno, um momento onde nos aproximou mais, né, um momento onde a gente conseguiu entender um pouco mais um do outro, um momento onde a gente conseguiu alinhar algumas coisas. Lucas entendeu a respeito da pandemia, do Covid e o risco que ele estava correndo maior do que dos outros? Sim, a gente sempre deixou claro. A gente nunca escondeu nada do Lucas nem de ninguém. Né? Nossos filhos todos sempre souberam da gravidade da situação, eles sabiam dos riscos. O Lucas sempre soube de cada procedimento. A gente não conversava com o médico, por exemplo, sem estar com ele. Né? Então, ele sempre soube de todo o processo. E isso desde quando era bebê. Né? Então, e as crianças também. Então, como as coisas iam acontecendo e eles iam crescendo com aquilo, para eles já conseguiam entender. Não era aquela coisa, tipo, incompreensível. Não, eles entendiam. Poxa, o Lucas está com infecção, ele tem que tratar no hospital, que lá ele vai receber um medicamento que ele vai ficar bom. Ele entendia isso também, sabe? Às vezes ele se desgastava, porque, poxa, ficar... Porque na pandemia você não podia sair do quarto. Antes, lá no hospital, tinha um monte de atração, brinquedoteca, teatro, um monte de coisa, né? Então, você se distraía. Já na pandemia, não. Você tinha que ficar literalmente no quarto, sem poder sair. 10 dias, sabe? Fica louco. Chega uma hora que você não sabe mais o que você faz. E ao mesmo tempo, tem que dar assistência, né? Esposa, filhos e tudo mais. Eu trocava com a minha esposa, né? Às vezes eu ficava 2, 3 dias, aí minha esposa ia lá e ficava mais 2, 3 dias, depois eu voltava. Então, a gente ia fazendo esse revezamento, essa logística. É um trabalho em equipe mesmo. Uma pergunta. Para nunca deixar ninguém, assim, desamparado, né? Sim, tem uma pergunta para a doutora. Doutora, você já viu uma situação parecida com a do filho do Estevão? Tipo assim, as chances de viver, por exemplo? Uma vez. Uma criança não formou o cérebro, então daí não tinha mesmo condição de... Foi uma anencefalia. A outra situação foi o fato de ter um problema renal e com daí, hipertensão intracraniana por má formação das câmaras do cérebro, e formando uma macrocefalia. Infelizmente, os casos que eu conheci também não foram muitos, porque era na época quando eu era acadêmica. Então, já faz bastante tempo, mas nenhum deles teve êxito. Então, eu nunca vi um caso de êxito assim como o seu. Para mim, é a primeira vez. Quando eu estava começando a escutar a sua história, como eu sei que Lucas está conosco, eu falei, meu Deus, qual foi o caminho? Porque, para mim, eu iria lutar também. É impossível, no caso. Mas é evidente que era um caso absurdamente 99% de chance de não dar certo. Olha, eu chego a dizer 100%. Quer dizer, entrou em 99 quando a válvula, quando o conduto abriu, e mesmo assim ainda abriu com 7 meses na gravidez. Os danos já poderiam estar já irreversíveis. O Lucas, com o transplante, ele fez 13 cirurgias, né? O Lucas, por exemplo, teve intolerância à proteína do leite. Imagina, a gente já não tinha condição de comprar... Lactose? A proteína do leite, é diferente. Coisa, E eu tinha que comprar um leite que custava R$450 a lata. Olha aí, doutor, a latinha. E só 8 anos atrás. Então... Nossa, a gente reclama da Nutella, que está 40.
Deus amado. Era loucura, assim, sabe? O Lucas tinha que usar 10, 15, 20 fraldas por dia. É mesmo? Sabe? Então... Gente, a gestação do Lucas é humanamente assim, impossível a gente acreditar que iria ter êxito. Mas a gestação de vocês, da família toda, por esse problema que durou 5 anos, é uma outra gestação, também é muito complicado você imaginar que o final dessa história é um final feliz, devido ao fato de que, quando vem um problema, vem outro e vem outro, parece que você está num mar agitado, você vence uma onda, você vou afogar, quando você vai ter um respiro, vem outra onda, e lá vem mais uma tsunami. Então, É bem isso. Cara, eu vou dizer a você, quando eu entrei em contato com o Estevão, foi em junho, não foi, Estevão? Foi em junho, né? Foi daqueles meses ali. Falei, bicho, como é que o Estevão tá nessa pandemia, bicho? Como é que ele tá? Porque ele não pode sair, não sei o quê, comecei a pensar. E aí vi que ele estava bem, que ele estava legal, que a empresa ele estava decolando, até melhor quando ele estava na empresa que eu trabalhava. então, nós já sabemos que Lucas decolou para o sucesso. E como é que a sua empresa decolou para o sucesso? Como eu falei anteriormente, né, a minha esposa sempre teve essa veia empreendedora. Então, e a gente sempre, quando eu falei do cosméticos, ela também vendia junto comigo, e a gente sempre se virou correndo atrás das coisas, né? E quando eu estava lá nessa empresa de consultoria, ela começou a olhar o mundo digital. Massa. Né? Ela foi bem louco, assim, porque ela falou, amor, tô cheio de roupa das crianças, né, eu acho que eu vou começar a vender em brechó, né, pelo Facebook, esse tipo de coisa. Aí ela descobriu que o pessoal comprava roupa de marca nos Estados Unidos e vendia aqui e dava um bom lucro. Ela começou a pesquisar como é que era o mercado lá. Aí daí ela foi conhecendo a pessoa, uma brasileira que vendia, comprava lá e mandava. E daí ela foi conhecendo um monte de negócio. Ela ia atrás de um negócio, conhecia outro negócio, ia conhecer outro, conhecia outro. Até que ela chegou no marketing digital, no impulsionamento das mídias sociais, através do Instagram, né, a vida dos blogueiros, dos influencers e tudo mais. E ela viu uma oportunidade de assessorar essas empresas que querem vender dentro do Instagram. E ela falou assim para mim, amor, vi uma oportunidade aqui e eu quero tentar, eu quero usar, Eu falei assim para ela, falei, amor, tá, se der tudo errado, ela me explicou a ideia, eu falei, se der tudo errado, não perderam nada. Qual vai ser o prejuízo? Ela falou assim, olha, se der tudo errado, a gente vai ter um prejuízo de R$5.000. E era exatamente o que eu ganhava naquela época. E eu falei para ela assim, olha, a gente já passou por tanta coisa junto, eu não vou falar para você desistir seu sonho por causa de R$5.000. Você bancou o sonho da tua esposa. Nem cheguei a bancar. O que eu falei para ela? Eu falei, olha, vai. Se der tudo errado, eu pego o meu salário todo, pago o prejuízo, vamos esperar o outro. E o que é 30 dias, né? Perto de 5 anos que a gente passou tanta coisa. Dá para, né, tipo, jogar o dardo para ver se vai cair o... Eu falei para ela, vai com tudo. O risco. Vamos embora, vamos assumir esse risco aí. Tipo assim, se der tudo errado, eu não vou brigar. Olha, você lascou com a gente, ferrou com tudo, agora eu vou pegar todo o meu salário, porque não tinha esse negócio de meu. O que eu ganhava na empresa era nosso, e sempre foi assim, sempre foi nosso. Nunca teve o meu e o teu. Né? Não é a minha cama, não é o meu quarto, não é a minha roupa, não é o meu carro, é nosso. Né? Então sempre teve essa visão de nosso. Eu não tenho nada, eu só construo as coisas ao lado da minha esposa, e o que é meu é dela, o que é dela é meu, e acabou. Então eu falei, não, a gente tem isso, vamos embora. Se der errado, cara, paga esse prejuízo aí, né, que eu ia ganhar de qualquer jeito aquele valor no final do mês na empresa. Né, eu falei, não, a gente dá um jeito, não vamos cortar. Assim, ó, eu já sabia como que funcionava corte de luz, porque já tinham cortado a minha luz. Eu já sabia como funcionava corte de água. Internet. Eu sabia o que é não pagar a conta. Você aprendeu com as pedras rolando, né? Exatamente. Então, eu falei assim, não, vamos embora, 30 dias dá para a gente aguentar. Deixa de pagar todas as contas, paga esse prejuízo e vamos embora. E ela foi com tudo. E desde aquela primeira ação, daquela campanha, né, na rede social, até hoje, tem aí quase 3 anos, ela nunca teve prejuízo. Que bem assim, doutor. Ela nunca Olha que coisa teve gostosa. prejuízo. E ela trabalhou arduamente durante 2 anos, enquanto eu estava nessa consultoria. E deu tão certo
que eu tinha feito um propósito com ela, né? Falou, olha, eu vou trabalhar lá no mínimo 2 anos, vou dar meu máximo, né? E você vai tocando aí, eu vou te ajudando. A gente vai. Ela é muito comercial. Eu já sou o cara da gestão. E a gente se completa, porque um vai freando o outro, sabe? Às vezes eu quero ficar, não vamos dar esse passo. Ela fala, vamos dar esse passo, vai dar certo e tal. Aí às vezes eu fico, olha, esse passo está muito largo, dá uma diminuída. E a gente fica. É o tempero, né? A gente é muito extremo em muitas coisas. E a gente consegue ir pegando esse equilíbrio, né? Então, eu segui trabalhando e ela seguiu tocando a empresa, a gente se ajudando e tal. Só que começou a dar muito certo. E no segundo ano, a empresa já dava de lucro 3 vezes, 4 vezes o que eu ganhava lá. E isso começou a aumentar. E eu vivendo os desafios dentro da empresa, mas como eu fui acostumado a não desistir, cara, se eu não desistir na dificuldade, eu não vou desistir na bonança. Não faz sentido nenhum, né? E eu permaneci lá até que chegou um momento onde eu estava sentindo muita falta da minha família, estava viajando demais, eu saía de casa sexta-feira, 5 da manhã e voltava na madrugada do sábado. Né? Às vezes, sexta-feira, 10 horas da noite. Então, eu passava a semana inteira fora de casa. E naquele momento, né, eu percebi que a minha esposa, ela foi a minha ajudadora, a minha protetora, a pessoa que me apoiou e sustentou a nossa família durante muitos anos. Que abriu mão dos seus sonhos, que abriu mão das suas vontades para estar cuidando de tudo, que a logística é absurda, imagina, é um negócio surreal, assim, cuidar de 4 crianças. Que não também da empresa, né, da logística da empresa, que é 20 pessoas envolvidas, que você comentou comigo, né? Olha só. Então, ainda tinha a empresa, então aquilo estava sugando demais ela, e eu falei assim, cara, minha esposa abriu mão dos sonhos dela pela nossa família. Está na hora de eu abrir mão dos meus. Então, eu sempre quis ter uma carreira profissional, eu sempre quis crescer na empresa, na minha formação. Mas chegou um belo dia que eu falei assim, hoje chegou o dia de eu abrir mão daquilo que eu sempre quis. E eu cheguei na empresa e pedi demissão, ninguém entendeu nada. Eu já tinha saído dessa época aí, doutor. Eu saí porque eu pedi demissão também, mas foi 6 meses antes dele. Coitado dessa empresa. Perder vocês dois. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. E eu, assim, eu me coloco no lugar das pessoas. Realmente não fazia sentido. Fazia sentido para mim, que vivi tudo. Para quem não viveu, as pessoas nem sabiam que eu tinha uma empresa com a minha esposa. É verdade, eu não sabia. Agora, é uma situação, eu vejo mães que têm filhos, e 2 filhos, 3 filhos, trabalham, é muito complicado. E eu vejo que é complicado. Eu tive 2 filhos e trabalhava fora. E vou comentar que é muito difícil, porque é uma empresa a sua casa. Você tem que administrar a sua casa, administrar as crianças, administrar medicamento. E um dos seus filhos necessitando de um cuidado muito especial e uma pandemia junto, a sua esposa também é uma heroína. Ah, sem dúvida. Eu digo que ela ficou com a parte mais difícil. Imagina, eu estava ali trabalhando, né, viajando e fazendo um monte de coisa. E a minha esposa sempre lá em casa. A gente começou em Curitiba, ela começou a vender cupcake na igreja. Ela fazia os cupcakes, né, e vendia, ia para a rua, e fazia de tudo. Vendia, trocava roupa na internet das crianças. Ela sempre fez alguma coisa. Sempre. E quando chegou nesse momento, eu falei para ela, olha, eu quero estar aqui. Eu quero te ajudar. Sabe, eu quero pegar tudo que eu aprendi e tudo que eu me dediquei nessas empresas que eu passei, nesses, sei lá, tantos anos, 15 anos de carreira, eu quero pegar tudo que eu aprendi, tudo, e eu quero trabalhar para a tua empresa. Que lindo. Para a nossa empresa. Eu quero te ajudar. Eu quero colocar em prática o que eu vi tantos empresários de sucesso fazerem, sabe? Eu quero te ajudar. Só que para isso eu vou abrir mão. E como é que está a sua empresa hoje em dia? Olha... A empresa de vocês?
muito melhor do que a gente podia imaginar, né? Eu acho que a gente vive, como diz na palavra de Deus, que chega um momento que você vive como se estivesse sonhando, né? Você vive ali, vivendo coisa sobrenatural. Então, a gente tem realizado sonhos que a gente jamais pensou em realizar. Conta um deles. Por exemplo, a casa que a gente comprou recentemente, né? A gente nunca imaginou, né? Para algumas pessoas, nossa, mas nem uma mansão, né? Mas, a primeira casa que eu morei em Curitiba, para você ter uma ideia, quando chovia, ela enchia de lesma a casa. Aí eu ia acordar de madrugada, eu escorregava. Rato, né? Era frio, eu conseguia ver as pessoas passar, que na verdade, era uma casa que eram várias casas de madeira. Que linda! A sua casa é linda. Essa aí, olha é um sobrado. Casa linda. 3 andares aí. A gente ama nosso cantinho. E lá em cima, o que vocês fazem? Lá no... Seu escritório? Assim? Na pandemia, aquilo ali é uma escola. Instituto Estevão Souza. Nosso ático é uma escola. A escola onde os meninos trabalhavam, ela faliu com a pandemia. Daí, a diretora da escola, a pedagoga da escola, ficou desempregada. E não acredito que você fez isso. Aí a gente contratou ela. Não creio. A gente contratou. E ela cuida dos nossos filhos como se fossem os filhos dela. Então, todos os dias ela está em casa, cuidando das crianças de 8 às 18, de 1 às 18, dando aula para eles. A gente comprou, para ter uma ideia, a gente comprou total, a gente comprou as cadeiras da escola, a gente comprou as mesinhas da escola. Você vai no ático, é uma escola mesmo. Tem quadro, tem cadeira. Acredito nisso. É muito legal. Tira uma foto com a gente. Nossa, cara. É bem legal. Tem que filmar lá em... A parede, assim, ó. Sabe o que parece? Vocês parecem aquela família que viajam num veleiro, e daí nesse veleiro tem tudo, tem escola, tem hospital, tem, sabe, a família, vocês viajaram nessa pandemia dentro da sua casa, linda e maravilhosa. Em doutoria, eles foram de carro o Brasil inteiro, com as A crianças. gente fez essa viagem, a gente pegou um carro. Essa é a tua turma? É, a minha turma. Nós viajamos 10 mil quilômetros. Fomos até Belém, rodamos o Pará, voltamos. Foram 40 dias na estrada. Tem um cachorrinho ali? É o nosso cachorrinho, o nosso pet. Esse é o Clark. Clark? É um Spitz. Clark crente. Que benção isso aí. É muito linda a sua história, parabéns. Ali são, por exemplo, eu voltei lá. Aqui? Aqui, ó, por exemplo, a Banca da Amazônia, Lojas Americanas. Sim, foi onde eu comecei minha carreira, né? Na Banca da Amazônia eu comecei como estagiário. E eu voltei lá, nessa viagem. Nossa, eu tô morenaço, né? Será que eu peguei sol? Aí, onde eu comecei a minha carreira como gestor, eu era trainee, na verdade. Eu estava terminando a faculdade, eu entrei no programa de trainee Americanas e foi uma escola para mim. Eu trabalhava, dia inteiro, descarregava carreta, resolvia problema, gerenciava uma loja com mais de 100 funcionários e aquilo ali era incrível para mim, né? Eu falava, meu Deus, que oportunidade tal que eu estou tendo de estar aqui, entendendo como é que funciona o negócio. E também foram momentos desafiadores ali. E eu poder voltar lá, na mesma loja que eu era gerente, diante de tudo que estava acontecendo na nossa vida, foi incrível, foi fantástico. Eu falava assim, nossa, cara, eu lembro do quanto que eu trabalhei nessa loja aqui. Agora, você imagina o exemplo que você está dando para os seus filhos, porque eles estão começando a vida deles agora. Então, eles sabem, meu pai e minha mãe sonharam, não desistiram, enfrentaram os problemas e venceram. Palavras é muito fácil de falar. Faça isso, faça aquilo. Agora, educar pelo exemplo. Vocês são exatamente aquilo. Por isso, eu acho vai ser esse podcast, especificamente o seu, Estevam, é um presente para quem terá o privilégio de... E eu espero que vocês compartilhem muito esse podcast para atingir muitos casais, para atingir muitas famílias. Porque problema não é privilégio de um ou de outro. Todos nós temos. Agora, sim, como lidar com o problema, aí é que faz a diferença. E nós tivemos esse privilégio, Estevam, que você nos deu, de estar aqui conosco, usando o seu tempo, precioso tempo, porque você está deixando a sua esposa e seus filhos em casa para estar aqui conosco. Nós temos que agradecer você
muito obrigada por essa lição de humildade, obediência a Deus, persistência. O sucesso você merece, a sua esposa merece. E você nos deu uma aula aqui, uma aula. Eu estou muito feliz e me sinto orgulhosa de que no nosso podcast Vê de Vida você está aqui nos dando de presente uma história tão linda e tão preciosa. Então, eu quero agradecer muito a você por estar gastando seu tempo aqui conosco e compartilhando a sua história. Eu agradeço, né? Agradeço muito a oportunidade de coração de poder estar contando. E, sabe, teve momentos dos mais desafiadores que eu conversava com a minha esposa e eu perguntava assim, eu falava, amor, sabe, qual é o propósito disso? Por que isso está acontecendo? Não no sentido de reclamar, mas de tentar entender. E eu lembro de uma passagem da Bíblia que Jesus está com seus discípulos, está lá em João, capítulo 9. E tem uma família, um pai, uma mãe e uma criança. E aquele jovem, na verdade, ele era cego. E os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou para que essa criança nascesse cega? O pai, a mãe ou a criança? E Jesus responde, nenhum deles. Nem o pai, nem a mãe, nem a criança. Ela nasceu cega para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dela. Amém. Amém. Para que através da vida dela as pessoas cresçam que existem milagres. É verdade. Que o sobrenatural pode acontecer. E eu posso dizer que, como médica, nós acabamos sendo uma classe muito racional, muito cética. E então é uma história absurdamente linda e que realmente Deus mostra como Ele age em nossa vida. Basta a gente estar embaixo do chuveiro, né? Eu tenho um carinho um carinho muito grande pela classe de médicos, porque assim, você deve imaginar, né? Tive experiências de todos os tipos com profissionais da área de medicina. Mas eu foco na maior das experiências, que é a nossa parceria com a doutora Mariana. A doutora Mariana, assim, é um anjo, sabe? É alguém que realmente vive, sabe, esse propósito da medicina. É alguém que esteve conosco em todos os momentos, nunca deixou de ser profissional, né? Mas, como a senhora disse, né? Tem a razão, tem tudo isso, mas em todo momento ela fala, cara, dependente de qualquer coisa, a gente está junto. Eu não vou desistir de vocês. Que massa. Eu não vou desistir do Lucas. Eu vou fazer o que for possível. Não é uma questão de profissional, não é uma questão de mais um caso, não. Sabe, contem comigo. E assim, ela nos abraçou, nos adotou, nos acolheu de uma tal forma que mesmo quando ela dava dela eu ouvia as mais desafiadoras notícias, assim como eu também ouvi uma das melhores, né? Então, ela estava conosco e ela nunca nos deixou, nos desamparou no sentido de, tipo assim, fiz minha parte, a medicina diz que é isso, vocês que se virem. Não, muito pelo contrário. Ela sempre demonstrou assim um profissionalismo, uma excelência. E meu carinho pelos médicos é o seguinte, que Deus usa a medicina para fazer coisas maravilhosas, sabe? Os profissionais de medicina são fantásticos, eles têm um poder de impactar a vida das pessoas conforme essa pessoa atua na sua área, seja lá qual for, clínica médica, dermatologia, cardiologia, seja lá qual for. Né? Então, muitas das vezes elas estão ali em contato com famílias que estão vivendo momentos difíceis. E quando você vê um profissional competente, sabe, fazendo o seu trabalho e ao mesmo tempo sendo humano, de estar com você, sabe, você só vai. Né? Você sente assim, nossa, eu tô com a doutora Vanessa, eu vou passar por esse momento difícil, ela vai dar o melhor dela para me ajudar, né? E eu sei que ela tem como contribuir isso na minha vida, então eu sou fãzão dos médicos, aprendi a amar a medicina, aprendi a entender um pouco desse meio, sabe? Eu não julgo os médicos que disseram para eu desistir,
sabe? Eles estavam fazendo o trabalho deles, ele estudou para aquilo, ele analisou. É uma vida, é uma profissão. E ele vai olhar lá e falar, cara, tecnicamente não não dá. tem como. Eu queria te dizer que tem, mas não tem como, né? Nossa, eu já vivi momentos assim que às vezes o médico ficava embaraçado, ficava sem jeito de falar, cara, como é que eu vou falar isso? E a gente ali só querendo escutar que ele falasse que era possível. Sabe, me coloco no lugar. Como é que é isso? Como é que é você ter um papel desse? De ter alguém na tua frente esperando a notícia mais importante da vida dela e você não consegue dar, não porque você não quer, porque não tem como você fazer isso. Como é que você vai falar para alguém que dá para resolver? Eu vou te dizer se não como. dá. Em minha vida eu passei muitas vezes, porque trabalhei no Hospital Cajuru, né, onde... Conheço. Exato, onde existem casos muito complicados. E muitas vezes, na Santa Casa ou em outros hospitais, nós tivemos que ter esse tipo de atitude, em dar recados e avisos à família ou de um falecimento, ou então que é um caso que é difícil ter uma melhora. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós, médicos, somos meros instrumentos de Deus. E que nós estamos ali para fazer o nosso melhor. Mas a decisão não é nossa. Então, quando a situação que nós devemos falar, agora nessa época de Covid, eu trabalhando em clínica geral, nós tivemos muitas situações muito difíceis, complicadas. Então, o que nós devemos fazer é dar amor. Amor, compreensão e estar sempre disponível ao paciente. E agora é fácil, você é o mestre da parte digital, eu estou dentre as autoridades aqui da comunicação. E nós utilizamos, quantas vezes, Juba não me ajudou, né, Juba, que eu preciso falar com o paciente, preciso fazer uma consulta digital e estou lá atrapalhada. Então, o paciente vem lá do norte do Brasil falar, e feliz, mostrando fazenda, como está o sítio. Essa comunicação em que vocês... Então, eu posso dizer que facilitou muito a comunicação de todos. Você falou muito de medicina, dos médicos, e nessa situação da medicina, para você poder dar essa comunicação, é isso aí, eu acho que é o amor. Há um amor, a compreensão. Por aí. Isso é muito importante, a né? empatia. Esse Nossa, lado, você falou tudo. Esse lado humano, né? De ser. Então, eu sou um fanzaço da medicina. Eu, por experiência própria, sei o impacto, sabe? Que você ter bons médicos cuidando da sua família, cuidando de você, como você falou muito bem, né? Como instrumentos de Deus ali. Então, é fantástico. E durante todo esse processo, o que eu gostaria de deixar de mensagem final, assim, é que eu não entro em nada para tentar fazer aquilo dar certo. Sabe? Eu sempre vejo que vai dar certo. Eu não casei para ver se vai dar certo. Vai dar certo. Postei esses dias, né? Não é uma questão de se vai dar certo. É uma decisão de fazer dar certo. Então, seja isso para um casamento, seja isso para uma família, seja isso para uma profissão, seja isso para uma empresa, né? Então, é o que eu falo, você só vai ter 2 tipos de pessoas no mundo. As vencedoras e as desistentes. Porque todo mundo nasceu para ser vencedor. Todo mundo tem condições para ser vencedor. Todo sonho que as pessoas têm são possíveis de serem realizados. Basta não desistir. A diferença de quem realiza e quem não realiza é que, às vezes, a gente desiste, né? E um dos motivos de desistir é essa dúvida. Você entra e tipo, vamos ver, né, e tal, eu vou tentar daqui, vai que dá certo. Não vai dar certo. Já começou errado. Já começou errado. Tem que fazer dar certo. Então, é o que nos move muito, sabe? Além da nossa fé, além de saber que Deus controla todas as coisas, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas entender que cabe a nós sermos protagonistas das nossas vidas, né?
E para isso, você não precisa passar ninguém para trás. Você não precisa vender seus valores, você não precisa ser corrupto, você não precisa ser desonesto, ser injusto. Você só precisa fazer a sua parte, é só isso. Só precisa fazer a sua parte, entrar para fazer dar certo, né, e não desistir. É isso aí, gente. Que mensagem, doutora? Que mensagem, que podcast. Lindo. Nós estamos impactados. E te agradecemos. É isso aí. Valeu, doutor. Valeu, Estevão, por ter tirado esse tempo, né? Agora a gente vai ir para o final, mas principalmente eu acho que essa mensagem que o Estevão deixou, né, de protagonista da nossa história, essa questão também que ele falou de profissionalismo dos médicos, é isso aí. Eu acho que tudo aqui, eu quase nem falei porque eu fiquei assim, cara, que massa, vamos aprender. É isso aí, doutor. E algum aviso, doutor? Não, o aviso é: vê de vida, é isso aí. Vivam. Com certeza. Viver no sentido de ser vencedor. Vê de vida, vê de vencedor. Nada de ser desistente. E sigam as redes sociais, está aparecendo o Estevão aqui, está aparecendo a doutora, está aparecendo... Aqui nos comentários está todo mundo aparecendo. Pessoal, então só para fechar, o V de Vida Podcast, juntamente com outros podcasts, estão na rede Oneway Podcasts, que está patrocinando e produzindo todos esses podcasts. Quero agradecer a todos vocês e fiquem com Deus. Tchau a vocês. Fiquem com Deus também. Nice.